e ele chama-se Lionel Fischer. Não há nenhum exagero no que ele falou, né? De fato, naquela época eu era bonitinho. Você ainda tem um tempo? Depois eu fiquei lindo. Mas antes de falar de 5 minutinhos, eu só uma pergunta. Se vocês estão no sul, alguém viu a moça loura aí? Ela entrou e saiu. Será que ela veio errado? É possível. Ela entrou, o Paulinho estava cantando, depois ela foi embora. Errado, enfim. Uma coisa interessante, eu estava sentado ali ao lado do meu amigo, o Paulo Neto, que dirige essa escola, daí ele me perguntou, o que você vai falar? Aí eu me limitei a olhar para ele, e um silêncio, uma pausa, e não respondi. Fez muito bem. Então ele devia satisfações. Eu queria saber o que eu ia falar. Eu também não sei nada. Nossa, joga futebol pra gente. Enfim, tem uma frase que eu sinto de vez em quando, e eu sempre erro. É uma frase do Brecht, aí meus amigos acadêmicos vão me corrigir, mas a ideia é essa. É uma coisa que ele fala que existem pessoas que lutam durante um ano, e são pessoas importantes. Existem pessoas que lutam durante 10 anos, que são muito importantes. E existem pessoas que lutam uma vida inteira. Essas seriam as pessoas imprescindíveis. E a razão que me faz estar aqui, básica, fora o afeto, é porque eu acho o Hamilton imprescindível. Absolutamente imprescindível para o teatro brasileiro. Né? Eu tive assim a felicidade de ser colega dele do tablado, depois a gente estudou junto com o Sérgio Brito, e depois, mais adiante, quando eu ingressei na crítica teatral, eu tive também o outro privilégio de testemunhar o início do Asdrubal, acompanhei os espetáculos todos, e eu não sei até quando se tem registro disso, vocês da maioria dos jovens, tem noção da imensa importância que o Asdrubal teve na formação de uma plateia jovem no Brasil inteiro. Né? Eles começaram fazendo uma adaptação do Inspetor-Geral, se não me engano, humano, foi humano, e foi uma revolução. Né? Há muito tempo que não se fazia um teatro, pessoas jovens falando para pessoas jovens, numa linguagem absolutamente inédita e promovendo aquilo que o Peter Brook costuma sempre dizer. Eu tive também o privilégio de ser aluno dele no tempo, e eu perguntei para ele assim, como é que você definiria o teatro? E ele falou, o teatro é a arte do encontro. Então, eu acho que, além de uma definição belíssima, é o que sempre aconteceu nos espetáculos, não só do Asdrubal, mas sobretudo naquela fase, né, um encontro entre quem fazia e quem assistia. E sem que isso aconteça, sem que isso se dê, o fenômeno teatral tem a menor importância. Né? Uma coisa que eu queria colocar é que depois, como foi dito pelo André, no início, né, depois o amigo escreveu um monte de coisas e tal, mas sempre me pareceu que esse país, aliás, eu tenho absoluta certeza, não é questão de memória curta, não. Eu acho que é uma questão de não dar valor, né, o valor merecido a artistas de exceção, como no caso o Hamilton. Então, por exemplo, se eu tivesse poder de faraó, né, eu diria, o Hamilton vai ter 1 milhão por ano, claro, quantia assim, montar 2 peças, fazer 3 shows, dar uns cursos que os alunos não precisariam pagar, né? É um cara que escreve, que é ator, que dirige, que compõe, né? E também não me impressiona o fato da academia, digamos assim, que segundo o André falou, não ter até hoje se debruçado mais seriamente sobre a obra do Hamilton. Não porque ela não exista, é porque acho que justamente que ela foge dos padrões acadêmicos normais, né? De uma maneira geral. Né? E uma coisa que eu queria, para vocês, sobretudo muito jovens, e vocês que fizeram essa cena, vocês que estão sendo alunos do Hamilton agora no tablado, que voltou, né? Que vocês estão tendo assim, o raro privilégio, como também disse o Mosca aqui, de lidar com um artista que se mantém absolutamente íntegro desde os seus 15, 16, 17 anos, quando ele começou a fazer teatro, não só como pessoa, a sua integridade, fiel às suas visões do mundo, né?
como fiel à sua estética, que vai se modificando, foi se modificando, mas uma pessoa que jamais procurou se enquadrar nos padrões vigentes de sucesso, né? E eu não consigo compreender como ele não está milionário, né? É uma dúvida que me ocorre de vez em quando. Um cara como Hamilton, né, não tem, sei lá, uma mansão em Guapa. Boa ideia! Boa ideia! Uma mansão em Guapa. É tudo que eu queria, Leonel. Uma mansão em Guapa. Achava esse, Leonel. Porque eu tive assim, eu passei um tempo fora do Brasil estudando, né? E eu tive contato com uns caras assim, de ponta, felizmente eu fui aceito como aluno, né? E todos eles, assim, perfeitamente estabelecidos, né? Bancados regiamente, porque os governos desses países, a Alemanha, a França, a Inglaterra, eles sabiam que tinha um tesouro ali no banco, entendeu? Então os caras tinham uma grana absurda por ano, né? O Patrice Chéreau, por exemplo, um diretor francês famosíssimo, né? Ele veio ao Brasil dar uma palestra uma vez, ele me contou a verba que ele tinha no Teatro Mignon, uma coisa assim que não dava, não sei quanto seria hoje, mas tipo assim, 20 milhões. Tipo, montar uma ópera, 2 peças. Então, eu perguntei para ele assim, vem cá, os atores moram legal aí, olhando, tem carro, ficou olhando assim, eles comem, tipo, 3 vezes direitinho. Mas silêncio ele fazia. Eu falei, aí ele falou, mas por que você está perguntando isso? Eu falei, porque aqui não, se o cara não fizer televisão, se não fizer flash comercial, se não fizer... E, enfim, talvez alguns de vocês não saibam, mas na Inglaterra, na França, tem atores, por exemplo, nos Estados Unidos, que nunca fizeram televisão, nunca fizeram cinema, que fazem teatro e que vivem muito bem do seu teatro. Porque a pergunta que eu sempre fiz é, você se forma em dentista, né? Tá. Aí você no início aquelas dificuldades, né? Você junta 4 amigos, aluga ali um lugarzinho e começa. Se você é um bom dentista, né? Você vai ter uma clínica. Né? Se você é um bom michê, você vai ter clientes. Gostei dessa parte. Enfim, se você é um bom diretor, um bom ator, você é gênio. Né? Por que você não consegue viver da sua profissão? Né? Isso é uma pergunta que eu me faço desde 15 anos, que eu fui para o lado, né? E até hoje ninguém me responde. Né? Tirando as pessoas que têm contrato para a televisão, por que eu não posso viver de teatro? É algum crime? Né? Você encontra algum dentista fazendo o jogo do bicho, apontando ele na esquerda? Ele veio lá nas brocas, de gerar terror na gente, mas enfim, ele trabalha na sua profissão. E ator não é uma profissão, né? Você não vive dela. Então eu fico pensando, para concluir, assim, que o Hamilton tem uma trajetória absolutamente peculiar, singular no teatro brasileiro, né? Uma pessoa que nas suas viagens pelo Brasil com Asdrubal naquela época gerou 1000 desdobramentos de Asdrubalzinhos, não que o copiassem, mas que entenderam aquela maneira de fazer teatro, se identificaram com ela e gerou certamente uma infinidade de grupos por aí, né? Então eu fico torcendo aos sempre caprichosos deuses do teatro, que algum dia alguém nesse país, algum governante, entenda, né, compreenda o poder da cultura, né, na formação, no desenvolvimento de um povo, e que aí você possa ter as condições de trabalho que você merece, para que você, até ficar bem velhinho, você continue nos brindando pela sua inteligência, o seu vigor, a sua criatividade, o seu afeto. E sex appeal. Isso é loucura, né? Na hora do bombom, eu imaginei que o monstro iria consumido.